Oi, boa noite. Boa noite. Oi, gente. Oi, boa noite. Tentar colocar o Eduardo aqui também. Gente, estamos aprendendo, tá? Então, paciência aí também. Acho que eu consegui chamar o Eduardo aí, hein? Vamos ver se vai dar certo. Oi, amor. Oi? Gente, vamos só esperar mais um pouquinho. Já já a gente começa aí com essa história nossa chegando no Espírito Santo e essa recepção não tão legal que a gente teve. Bem, fecha a porta aqui pra mim, por favor. E aí, gente? Quem tem medo de mudanças? Quem tem vontade? Além de contar essa trajetória nossa, essa chegada nossa aqui, vamos ver se a gente consegue também transmitir algo bom que possa agregar aí, né? Para quem pensa em mudar, para quem quer planejar uma mudança tão radical. Às vezes podemos agregar em algo com a nossa experiência. Bem, o seu não tá dando, tá travado, tá? Como eu travo? Ah, agora você voltou. Não travo, não. Travou de novo. Bem, o seu não tá dando, tá? Eu acho que não pode ficar muito longe do celular, viu? Tem que ficar mais próximo. Então começa a picar. Se você tá tão pertinho assim, não, velho. Vou tentar chamar o Eduardo de novo e já vou começar a entrar nesse assunto aí, tá, gente? Como que foi essa surpresa nossa não tão agradável chegando aqui no Espírito Santo. Quem sabe possa agregar um pouquinho aí, né? Em alguma coisa para vocês aí. Quem quer mudar, quem tem vontade. Vamos lá, vamos ver se agora o Eduardo vai dar certo de entrar aqui conosco. Acho que tá dando certo. Bem, converse mais um pouquinho para o pessoal ver se está te ouvindo. Oi, gente. Quem tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem o Eduardo? Ajuda aí, cambada. Manda um oizinho, manda um joia.
Estão dando para ouvir o Eduardo? Ajuda aí. Vamos começar, amor? Vamos. Contar a sua vivência, que você chegou aqui primeiro, veio alguns dias antes, né? Para adiantar os processos da imobiliária, o processo da nossa mudança. E aconteceu tudo sozinho, né? Sem um marido do seu lado, sem um homem do seu lado. Verdade. Queria que você estivesse aqui para me ajudar a resolver os pepinos. Então, gente, foi isso. Nós preparamos nossa mudança, mas eu vi na frente. Veio eu e a Cissa na frente. A gente veio para lavar a casa, que estava bastante suja, bem abandonada. E a minha mudança chegaria depois. E o Eduardo viria junto com a minha mudança. Então, eu vim um pouquinho antes para estar ajeitando a casa e a documentação com a imobiliária. Estão me ouvindo legal aí? Tá bacana? Oi, Ju. Depois vamos ver se a Cissa também consegue participar um pouco conosco também, né? Que ela passou por tudo isso comigo. E não foi bom não, viu, gente? Não desejo pra ninguém. E olha quem tá junto. E o povo achando que são só flores, né, bem? É, só praia. Só praia, só vida boa. Tem os desafios que a gente enfrenta e os imprevistos da vida. Tem que estar preparado para tudo. Verdade, eu acho que esse é o primeiro passo. Independente da mudança que você for fazer, é preparar bem o psicológico. Para o que vier, não te abalar de primeira, né? Que se fosse o acontecido, se eu não estivesse preparada até psicologicamente, eu teria voltado para trás no mesmo dia que eu pisei no Espírito Santo, né? Então, a importância também de você saber o que você quer para fortalecer naquilo. Porque então, a gente não aguenta os imprevistos aí, não. Oi, Igor! Bem, tá conseguindo ver os comentários aí? Ah, tá. É porque o Igor mandou. Fala, Eduardo. Fala, bebê. Precisando de um bolo, cara. Tá disponível? Jesus! Essa é... Tem uns botões que ficando mais gostoso. Ô, Igor, vou fazer o seu casamento, viu? Agora vai sair casamento. Boa! Vai até pedir pro nosso fazer seu bolo, viu, Igor? Ô, gente, então vamos lá, né? Deixa a Amanda contar a história dela. Eu fiz só de coadjuvante. Ô, Igor, que os anjos digam amém, viu? Ô, gente, então vamos lá. Nós preparamos a nossa mudança, né? A gente contou que desde o início a gente entregou tudo na mão de Deus. Foi tudo muito bem encaminhado. Em questão da gente chegar na cidade, para procurar casa para alugar. Aqui é muito apartamento. Então, realmente, casa aqui é muito difícil. E o nosso foco maior de vir para cá, de ter essa qualidade de vida, de morar na praia, era também pensar em questão de casa. Porque eu estava morando num apartamento muito grande, que tinha quintal, a minha sala era muito grande. Quem me acompanha via aqui nos vídeos, né, nos stories, então lá era muito grande. Então eu também tinha medo de mudar para uma cidade diferente e ter que ir para um apartamento muito pequeno por causa das minhas meninas.
com 2 crianças pequenas, num apartamento pequeno, eu acho também que não ia ser legal. Então, a gente teve que pensar em tudo. Então, até em questão de arrumar casa para morar aqui, foi muito difícil. Porque é mais só apartamento, casa não encontra. No último dia que eu e o Eduardo já estava de voltar para casa, que era só apartamento que encontrava, casa era imensamente assim caro, era absurdo. No último dia, Deus encaminhou essa casa que a gente está hoje. Que dava certo em questão do orçamento, do valor mesmo da casa. Era num dos 3 bairros que a gente tinha colocado, que a gente queria, numa região muito boa. Então, foi um achado. Deus encaminhou que tinha que ser essa casa. Então, confiando em Deus, que seria tudo assim, começamos o processo da papelada, que já foi difícil desde daí. Tudo que vocês possam imaginar para dificultar foi feito. Não aceitaram. Primeiro falaram que a ficha passou, mas depois precisava da avalista. Arrumei uma avalista, não passou, precisei de outra avalista. Então, o processo até a gente conseguir acertar as papeladas também dá muita dor de cabeça. Então, é o tal da paciência e persistência. Se é o seu sonho, persista. Não vai desistir de primeira na primeira dificuldade que aparecer, né? Dificuldade sempre vai ter. Então, é saber se vale a pena ou não. Para nós, valia a pena aquele desgaste todo, porque a gente sabia que era difícil arrumar casa e num lugar bom e com preço que cabia no bolso. Então, a gente precisava de enfrentar aquilo e conseguir que desse certo a papelada. Então, confiando que tudo encaminhou certo, a gente conseguiu a papelada, conseguiu ser aprovado e aí chegou o dia da mudança. Aí eu vim na frente para lavar a casa, que tá praticamente abandonada mesmo, estava muito mal cuidada. Então eu vim na frente para poder lavar, organizar para a mudança chegar com o Eduardo. Que eu estava na rua da imobiliária, chegando na casa, a moça da imobiliária me manda mensagem: preciso conversar com você. Falei, tô procurando a imobiliária, tô meio perdida, mas já tô na rua dela, tô chegando. Aí ela falou assim: eu tenho uma notícia, não é tão boa, não é boa. A casa foi invadida. Aí eu falei, pera que eu tô chegando na imobiliária pra gente conversar pessoalmente. Aí a gente começa a tremer, a suar, né? Meu Deus, o que eu fiz? Largar a segurança, a estabilidade que a gente já tinha aí em Divinópolis. Mas a gente aprendeu que estabilidade não existe. Então não se iluda. E não sei se os fogos estão atrapalhando aí de fundo. Qualquer coisa vocês me avisam aqui se tá legal o som, se tá dando para me ouvir bem. E chegando na imobiliária, ela falou, a casa foi invadida, eles estão lá ainda. Foram os noia que invadiram e eles estão lá dentro. Falei, e a proprietária? A proprietária já chamou a polícia e eles falaram que eles não podem fazer nada. E eu falei com ela, falei, e aí? O que vocês então vão fazer? Porque a casa está na responsabilidade de vocês. E eu preciso entrar na casa. Minha mudança está chegando, vocês já estavam cientes que eu ia chegar para minha mudança vir. Não conheço nada, não conheço ninguém. Estou aqui sozinha, né? Porque eu não estava com meu marido, estava eu e a Cissa e as 2 meninas dela. Falei, então eu preciso ver como que tá a casa para ver se tem condições. O que eu vou fazer? E a imobiliária falou assim, eu vou mandar o pintor e mais 2 homens lá para ver o que faz. Porque eles ainda estavam na casa. Aí eles vieram, quando eles chegaram aqui, eles já tinham saído já. Aí o cadeado foi arrombado, o portão foi estourado, janelas arrancaram, quebraram o forro, quebrou vidro. Só que a imobiliária falou, olha, teve alguns prejuízos ali que estragou, mas tá tranquilo. Não foi tão ruim quanto a gente pensou. Então eu vou te entregar a chave. Falei, então tá, porque eu preciso ver a situação também da casa. E não tinha como eu não aceitar pegar. Eu não tinha para onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu também precisava ver para ver se minha mudança vinha ou não, porque a mudança já estava de chegar. Que a gente chegou na casa, e isso foi na parte da manhã que ela me avisou, por volta das 10 horas da manhã. Que a gente chegou na casa, por volta de 11, meio-dia que a gente entrou, a gente viu que estragou muito mais coisa do que ela relatou, do que ela também imaginou.
o estrago na casa foi gigantesco. E eles tinham arrancado a fiação do padrão. Então, a casa estava sem energia. Aí, relatando que tinha sido bem pior do que a gente imaginava, eu relatei para a imobiliária e falei, olha, eu preciso de suporte porque eu não conheço prestador de serviço, eu não conheço nada, eu não conheço ninguém aqui. Então, eu preciso que vocês me ajudem a resolver ou mandar quem possa vir olhar o que é que vai fazer. Vocês me entregaram uma casa que foi invadida e está toda arrebentada a casa. Não tem como. Então, eu preciso dessa ajuda de vocês. Não era nem só os detalhes, né? Era a falta de energia também, que não tinha energia na casa. Né? Então, não tinha como eu entrar na casa para morar até então. Então, era a responsabilidade deles de me ajudar. Só que eles começaram... Eles não me deram suporte e falaram assim, eu vou ver se eu consigo mandar alguém para olhar em questão de energia. Isso era meio-dia. E foi dando 3 horas, 4 horas da tarde. Falei, gente, daqui a pouco esse povo vai embora e eu tô sem energia. Aí os vizinhos foram muito solícitos com nós, sabe? Toda hora chegava o vizinho, falava que isso não era costume de acontecer, que foi um azar que eu dei, que eles invadiram logo no dia que eu estava chegando. Se fosse um dia antes, nada disso tinha acontecido. E foi falta de atenção da imobiliária também, porque eles não tiraram a placa de aluga-se da casa. Então, estava com placa, a casa abandonada. Então, quem passava dava até curiosidade de entrar numa casa abandonada. Só que os vizinhos viram pela filmagem e os vizinhos que avisaram a imobiliária. Então, foi um pouco de cuidado deles também de ter tirado esse papel para as pessoas ficarem cientes que qualquer hora o morador ia chegar. E nisso que foi batendo 4 horas da tarde, meu desespero foi batendo. Porque a vizinha foi muito solícita, me ajudou muito. E a vizinha me avisou, porque na casa dela tem câmera e ela viu os rapazes que entraram aqui dentro. Aí ela falou, olha, aquele ali é um deles. E ele ficou rondando à frente da casa toda hora. E tava só 2 mulheres, que deu para ver que a todo momento nós estava sozinha. E a casa sem energia. Então tava escuro. Então o medo foi batendo. Que eu pensei, como que eu fico aqui com essa casa toda arrombada, tá tudo estourado. E com ele passando aqui na porta toda hora. Que deu 5 horas, nada. Que deu 6 horas, hora deles pararem, nada. Aí a gente garra com todos os santos que existe, né? Mas acaba que bateu um desespero e eu sentei na escada e falei, meu Senhor, se for para me voltar enquanto minha mudança não chegou, me ilumina. E se for só mais um desafio que eu preciso passar, que existem desafios todos os dias, que o Senhor acalma o meu coração. Porque realmente eu fiquei com medo, fiquei insegura, o Eduardo não estava aqui. Então, era decisões para tomar sozinha e esse desafio aqui de resolver tudo sozinha. Então, eu pedi a Deus para acalmasse meu coração ou que me desse uma direção. Se eu estivesse totalmente errada de estar aqui, né? Aí, que deu 6 horas, esse prestador de serviço de energia voltou e passou aqui. Falou assim, olha, a imobiliária já fechou, não me falaram nada o que é para fazer, então eu não posso mexer em nada. E eu expliquei para ele, falei, olha para você ver, eles estão passando aqui na porta a todo momento. Os bandidos estão passando aqui toda hora. Eles estão vendo que eu tô sozinha. Como que eu vou deixar a casa arrombada sozinha e dormir em algum lugar? Tá, eu vou pro hotel e deixar a casa aqui. Eles vão acabar de entrar e vai acabar de quebrar tudo. Eles vão acabar de levar o resto. Quando tá vazio, não tinha energia, eles roubam tudo. Roubam tudo. Ia levar tudo e era o que eles estavam fazendo. De levar, então, esse era o meu medo, de largar a casa sozinha, sem energia, que aí eles iam acabar de levar o resto, que já tinha desparafusado muitas coisas, então era só voltar. E eles tinham entrado só em né? Tinha entrado só na parte no segundo andar, né? Isso. Eles não teve acesso à parte. Só que a parte do segundo andar tem acesso a de baixo. Então, se eles entrassem, depois eles conseguiriam descer também para acabar de fazer o limpa lá embaixo. Se eles tivessem tempo. Isso. Então, a minha preocupação foi de largar a casa sem energia e toda arrombada e eles voltar e acabar de levar o resto.
que aí sim que não teria como a minha mudança chegar. Se tivesse mais estrago do que já teve. Que eles quebraram a... Como é que chama, bem? O teto aqui? Fogo. Poxa, Quebraram esse o forno aqui, ó, todo. para arrancar a fiação, eles foram puxando o fio, né, e foi quebrando o fogo. Então eu tava nesse dilema. Se eu deixasse a casa, eles voltariam e acabavam de derrubar o resto. E aí ia ficar impossível da minha mudança chegar. Ou eu ficava e dormia na casa sem energia, só que aí os vizinhos falaram, você não pode fazer isso. Se eles voltam, eles podem fazer covardia com vocês aqui dentro. Falei, tá, então o que que eu faço, Senhor? Ainda não tinha Imunda, cheio de bicho, lacraia, barata, tinha de tudo. uma floresta. Tava muito mal cuidada, tava abandonada. Já até postei fotos aqui do antes e do depois dessa casa. Tava irreconhecível, de tão ruim. Então, esse prestador de serviço chegou, falou que a imobiliária não passou nada para ele, que ele não podia fazer nada. Aí o desespero bateu, que já era 6 horas, eu falei com ele, falei, moço, não tem condições de eu deixar a casa desse jeito. Eles vão acabar de roubar tudo, tá vendo, moço? Você tá passando aqui toda hora. Me ajuda. Tá eu sozinha com a Cissa. Ele, por dó e piedade, Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. Ele foi e rumou para mim, a gente fala gato aí, né? Ele fez um gato para mim dos fios, do padrão, para a energia da rua, para mim ter energia na casa. Ele nunca tinha me visto, mas ele ficou sensibilizado e falou, moço, eu vou fazer porque realmente foi uma sacanagem que eles fizeram com você. Porque a imobiliária não me deu suporte. Não me respondia, deu 6 horas, cada um foi para sua casa e eu fiquei com essa bomba. Fiquei com uma casa num lugar que eu nunca vi, que eu não conhecia ninguém, sem energia e com a casa toda arrombada, toda estourada. Então, eles não me deram suporte nenhum. Bem, o Cássio tá mandando aí, ó. Boa, boa, Eduardo. Fala, jovem. Beleza? Então, esse imprevisto pega a gente, assim, de supetão. A gente para pensar em tudo, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu devia ter vindo? Ainda tô trazendo a minha família? Mas aí a gente tem que pensar o que a gente quer. Vale a pena, né? Eu quero tanto viver esse sonho. A gente quer essa qualidade de vida melhor e morar no litoral, de ter a experiência de morar na praia. E é voltar para Deus, pegar com Deus ali para ter confiança de continuar. Ele veio, colocou energia aqui para nós, ficou até 8 horas da noite, colocou energia para nós. E aí, a hora que ele tava arrumando energia, ele foi, me chamou, a Cissa também tava perto de mim. Aí ele foi e falou, olha, não te conheço, mas eu posso te falar uma coisa? Os desafios acontecem, tudo, mas é para nos tornar mais fortes. Não vai ser qualquer coisa que acontecer que vai te abalar. O que vier agora para você vai ser fichinha. E outra, o seu propósito aqui é muito grande. E eu já tinha, lembra que eu conversei com Deus sentada na escada? Falei, Senhor, acalma meu coração, né? Eu me ilumina se eu tô fazendo errado. E essas palavras dele me confortou muito e me acalmou. Então, se apeguei também como se fosse Deus falando comigo, né? Que meu propósito ia ser maior do que eu imaginava e por isso veio os desafios. E também para nos tornar mais fortes. Não seria qualquer coisa que ia me abalar. Porque o recomeçar do nada é assustador, tem as diversidades e vai ter as dificuldades todos os dias. Então, de certa forma, aquilo lá me acalmou muito meu coração na hora. Falei, amém, se Deus quiser vai ser e tal. Deus já está encaminhando as pessoas certas, porque encaminhou vizinhos muito bons que vieram emprestar vela, veio falar que isso nunca tinha acontecido aqui na região. Esse prestador de serviço que foi muito solidário com a gente, de ter arrumado energia para nós no dia.
Então, Deus foi encaminhando e colocando pessoas boas na nossa vida para nos amparar naquele momento difícil, né? Uma amiga de Divinópolis me indicou uma amiga em comum dela aqui, que eles também vieram me ajudar, perguntar se eu precisava de algum apoio, de alguma coisa, que é a Mirla e o Vaninho. Foi outros anjos que Deus colocou na nossa vida. Então, acreditando, como se diz, né? Acreditando sendo pessoas do bem, Deus também vai encaminhando os anjos deles pra gente, sabe? Vai nos guiando ali. Do grupo, né? Conheceu a vizinha uma vez só. A gente conheceu Todos os vizinhos pareciam uma foto. todos. A ajuda. Foi, todos. Tinha vizinho que nem conhecia vizinhos do lado, mas todos me conheceram. Ficou todo mundo conhecendo tudo no mesmo dia. Ficou todo Ainda mundo. bem, né? Ainda bem que todo mundo foi. E outro medo da gente era esse, né? Todo mundo falava muito mal disso. Falava assim que o pessoal do Capixaba, o povo do Espírito Santo era tudo frio, ninguém ajudava ninguém e tal. Era um medo que a gente tinha também. E graças a Deus, muitas pessoas boas, tudo no nosso caminho. Para nós, a gente não teve essa parte de pegar esse pau de espinha aí, não, sabe? Deus encaminhou, todo mundo foi chegando, foi perguntando, olha, eu moro aqui tem tantos anos, isso nunca aconteceu, nunca vi falar isso. Olha, eu sou sua vizinha aqui, 2 casas para cá, o que você precisar, não sei o quê. Aí os vizinhos, foi todo mundo chegando, eu também sou sua vizinha, eu nunca te vi aqui, eu moro aqui 5 anos. Mas eu conheci todo mundo, porque todo mundo veio, sabe, prestar ajuda. Então, acaba que foi muito bom. E vou ver se a Cissa tá por aqui para me chamar ela também, para ver se eu estou esquecendo de algum detalhe. Não importa a batalha, né? Que tem. Deus vai te dar essa batalha, né? Oi. Vamos tentar. Quer brincar? Pode brincar. Deixa eu tentar aceitar bem para nós ver se dá certo. Tá. Dela entra aí no seu aí. A outra guerreira, gente, passou tudo comigo. Ih, gente, peraí. Passou tudo não, sofreu junto, né? Tá filmando a bagunça. Deus põe a mão, Tá vendo? tá tudo dando certo. Fé em Deus que tudo se resolve. Oi. Alguém, tá vendo? Eduardo, você sumiu aqui. Não, no meu tá aparecendo vocês 3. Ó, nós 3. Tá? Não tô vendo a Cissa, não. Eu também não tô vendo Eduardo. Mas eu tô vendo vocês dois. Vocês dois estão lindos. Bom, isso é importante. Sim, você lembra de mais algum detalhe aí dessa experiência que a gente teve? Não, sem contar o medo, né? Assim, que a gente ficou na hora que você recebeu a mensagem da mulher da locadora, que foi um susto grande. Mas é isso mesmo, foi muito aperto. A casa toda suja, a gente não tinha energia, não sabia andar na cidade, não podia sair da casa. As meninas com a vizinha lá que a gente nem conhecia, que era a Mirla, na época a gente não conhecia, né? Hoje é uma grande amiga. Sim, isso o seu travou. Vamos colocar a Cisa com o Eduardo para ver se vai dar para conversar melhor. Mas pensa, ficar numa casa arrombada, sem energia, toda suja, cheia de barato. Depois eu acho que depois lacraia. Vocês não têm noção do que é lacraia, não. Nem sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia, não. As que tem aqui, eu não conhecia, não. Conheci umas pequenininhas assim, ó. As que tem aqui é
Parece umas cobras. Terrível. Jesus. Bem, olha, só se você entra aí com você aí. Puxa mais. Encastei. Se você não chegar perto, não dá, Cícero. Assim? Ótimo. Aqui. Mas é igual eu falei, foram muitos desafios. Eu acho que talvez se a gente estivesse sozinha, teria dado mais medo ainda, né? Porque nós duas aqui ficou desesperada, sozinha, desistir. E tá, e você esqueceu de não precisamos estar no pegar. Nós precisamos pegador luz pra gente da casa. Cícero, sua fala tá picando, não tá dando pra te entender. A Cícera tá contando que a gente ainda ficou incomunicável, porque o celular descarregou, a casa tava sem energia. Então, tudo que vocês imaginar, né? Foi pavoroso. Deus vai mais e tudo deu certo, né? Tá travando, tá muito ruim. Tem algum celular ligado aí, bem perto do seu? Meu. Vou desligar o meu. Não deu para entender muito o que a Cissa contou, mas a parte que estava picando, que ela estava falando, foi isso. Que o nosso celular descarregou, a casa não tinha energia, então não tinha como carregar os telefones, a gente ficou meio que incomunicável, e o medo vai tomando conta, e é difícil. Além de vocês duas, né? Ainda tava com a Malu e a Maria Fernanda, né? Tinha mais duas crianças, né? Mais duas crianças. Duas meninas junto. Tinha vindo com nós. Duas mulheres, eram 4 mulheres. Então, e é o que eles falaram também. Falou, nossa, se fosse eu tinha voltado era para trás, né? Igual a Cissa também tá falando. Falou, se tivesse vindo sozinha, tinha voltado para trás. Porque, querendo ou não, o medo vai tomando conta, né? O medo, a incerteza. Porque a mudança, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Independente do tipo de mudança, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, é tudo no imprevisto ali de Deus, né? Então, o medo pode tomar conta, o desespero, a ansiedade. Então, é a gente focar também no que a gente quer, na fé que a gente tem, para ver o que Deus está encaminhando, né? Tá dando tudo errado demais, é só sinal. Então, também vamos botar a mão na consciência. Amanda, voltar para trás. Mas não, né? Já mandou um que veio me dar palavras de conforto, os vizinhos todos. Então, vamos lá. Acho que eu não estou totalmente errada. Vamos acalmar o coração, vamos acalmar a ansiedade, o nervosismo, porque eu fiquei muito nervosa. Para ver também os sinais que Deus vai dando para a gente, para nos dando uma direção, né? Então, Deus foi me acalmando nisso, porque eu fui dando ouvido aos sinais que foi aparecendo. Aos vizinhos que estavam cada vez mais solícitos, esse prestador de serviço, que hoje já se tornou um cliente amigo nosso, que veio prestar serviço, que veio me dar essa palavra de consolo e de fé. Ele contou uma história de superação também que ele passou e falou que é porque também que as aprovações foi necessária para a vida dele e tal. Então, acaba que é você ouvir também a voz de Deus no seu interior ali para você conseguir seguir em paz e sabendo que tá certo o que você está fazendo, que tinha que acontecer, né? Que os desafios vão aparecer todos os dias. Depois
esse mesmo prestador de serviço, né, que chama Renan, né, ele foi um dos caras que ajudou nós depois com clientes também, né? Foi um dos primeiros clientes e depois começamos a vender os alimentos, né? Que nós produzimos. Ele foi um dos primeiros a comprar, nos apresentou para outras empresas e ajudou muito. Né? Aí sabe o que eu estava conversando com o Eduardo depois que tudo passou? Falei com ele, bem, olha pra você ver como que Deus faz as coisas certas, né? Porque tinha que acontecer comigo, conosco, comigo e com a Cissa, né? Eu falei com ele, falei, olha, se você tivesse vindo comigo, às vezes eu não teria recebido tanta ajuda, né? Porque você tá com o homem, eles acham que o homem vai resolver tudo, então aí que não preocupa mesmo em te ajudar. Então, se às vezes se ele estivesse comigo, às vezes não teria recebido tanta ajuda assim, né? E todos que vieram ajudar se tornou clientes dele e nosso dos alimentos, nos ajudou em outras coisas, entendeu? Então eu acho que tudo tem seu propósito. E mesmo a coisa ruim é tentar tirar o melhor disso. Eu precisava passar por aquilo, para Deus também colocar aquelas pessoas no meu caminho, né? Que iriam nos ajudar também mais para frente. Então é confiar e acreditar, né? Aquilo naquele momento, naquele dia, era necessário passar. Deus passou, sobrevivemos. A hora que eu cheguei aqui, estava tudo resolvido, né? Tá, eu já tinha infartado por aqui sozinha com a gente. Quase tudo resolvido. E ainda tinha um cara de arrumar. Mas o desespero de querer pegar a gente para trás, a gente tinha passado. O pior é que tinha passado, já tinha matado as baratas, já tinha matado as lagartixas, os bichos, as lacraias. Tava tirando lacraia no baú. Ô, gente, mas sabe o que eu falo? Qualquer mudança, a gente tem que preparar para o pior cenário que possa acontecer. E nem mesmo assim, nós estaremos preparados para tudo que possa acontecer. Então, vai fazer mudança de carreira, vai mudar de bairro, vai mudar de cidade. Qualquer mudança que for, já planeje para o pior cenário. É igual quando a gente foi mudar do nosso bairro para o centro. Vamos no pior cenário. O que é que pode acontecer? Não adaptar, não dar conta de pagar, não... Vai colocando tudo que pode acontecer de ruim. E você vê se você consegue soluções para aquilo. Então, muitas aqui também falou que tem vontade de mudar, né? Ah, meu sonho é morar na praia, meu sonho é fazer isso, meu sonho é mudar de cidade. Então, quando for assim, pega e faça o pior cenário. O que pode acontecer? Claro que essa hipótese eu nunca teria colocado na nossa listinha, né? A gente colocou... e se ficar... Essa não tinha, né? Mas como a gente tentou, nos preparamos para o máximo de coisas ruins, a gente soube lidar bem. Então, a gente estava preparado de certa forma. E esperando, né? Porque a gente fez vários cenários do que podia dar errado. Aí, se não conseguir cliente, se apertar o dinheiro, vão vender chup-chup na praia, vão vender água na praia, eu vou dar faxina. O pior cenário para nós seria a falta de dinheiro. Então, achamos soluções, porque o fazer dinheiro vai depender só de nós. A gente não conseguiu clientela na nossa área, a gente já estava aberto às novas possibilidades, para desenvolver novas habilidades. A gente não veio fechado assim, não, porque eu sou barbeiro, eu sou estético, eu vou fazer só micro, só limpeza. A gente não veio fechado para isso. Nós viemos aberto a tudo, todas as possibilidades que podia acontecer. Portanto, desenvolvemos outras habilidades. Então, o principal é isso, é você estar aberto à mudança, aberto às outras coisas que pode vir, né?
Então, a gente estava bem preparado psicologicamente para, se precisar, fazer outras coisas, entendeu? Então, imprevisto acontece. E temos que saber lidar com o sentimento, com as emoções que isso nos traz. Eu acho que é o mais importante. E quando você se prepara para os piores cenários que a gente pode imaginar, quando outro igual esse meu aconteceu, já não te pega tanto, entendeu? Já não é aquela coisa de sentar, chorar e falar assim, eu não fico aqui nunca, eu vou voltar agora. Porque a gente já tinha imaginado várias outras coisas ruins que pudesse acontecer. E se viesse cru, vai ser tudo bom, vai dar tudo certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma coisinha que acontecesse, já pegava a malinha, colocava o rabinho entre as pernas e voltava chorando. Então, o mais importante é o que essa emoção nos gera, como que a gente lida com ela, né? E preparando para o pior, você já vai estar mais preparado um pouquinho para o que acontecer. E isso é para tudo, tá, gente? Vai mudar de profissão, vai mudar de bairro, tudo você pensa. O que de pior pode acontecer? Ai, que medo de abrir uma loja, ai, que medo de largar meu serviço, fazer isso, ai, que medo, 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 né? Todo mundo tem medo. E a maioria das pessoas deixa de fazer o que quer por causa do medo. Que medo de largar meu serviço, que medo de fazer isso. O que pode me acontecer se eu fizer? E se eu abrir uma loja? Mas aí, qual que é o pior cenário? Eu não vender. E se eu não vender, quanto que eu vou perder? Vou perder 10 mil reais. 10 mil reais, quanto tempo que eu vou conseguir pagar isso? Quanto tempo que eu vou ficar endividada? Eu vou perder a vida? Eu vou colocar a vida de alguém em risco? Coloca o pior cenário. Aí você vai conseguir tomar uma decisão e ter coragem de arriscar mais. Que aí você vai ver que não é tão ruim quanto você imagina. Na verdade, é só o medo te prendendo. Né, bem? Gente, o Eduardo, ele é muito medroso. Ele gosta de, tipo, saber o que vai acontecer. Que ele é muito detalhista, né? 20 anos no mesmo lugar. Então, E eu já sou muito de arriscar tudo, né? De aprender coisas novas, de arriscar, conhecer lugares novos. Então, uma das minhas técnicas também para convencer o Eduardo, né? Para que ele sentisse menos e entendesse o meu lado, era tentando explicar isso. Bem, o que é o pior que pode acontecer se a gente fizer isso? Aí ele foi aceitando melhor e foi gostando da ideia de mudança, de fazer coisas diferentes. Né, bem? Aí eu senti a necessidade disso. Quê? E eu senti a necessidade disso. Isso, que foi o ponto-chave. A partir disso ele começou a sentir a necessidade de mudança. Porque tá picando um pouquinho, por isso que eu tô repetindo o que você falou. Oi, Maria, minha linda! Ei, Natália. Tava toda curiosa, hein? Já contei o caso todo, menina. Vou ver se eu deixo essa... Vou deixar lá salvo também. Deixar salvo? Vou deixar ela salva então, Natália. Depois você assiste aí de novo. Você vê o dilema dessa casa arrombada, toda estourada, toda abandonada, invadida. Vou postar as fotos depois, de novo. Ah, vou postar. Mas Do antes e do depois. Né? Só para ter uma ideia. O Cássio, eu também tenho medo demais. Vai com medo mesmo, Cássio. Mas dói muito. Toda mudança dói. A mudança dói, gente. A transformação dói. Como dói? Dói, mas vale a pena, bem? Com certeza. Então tá bom. Pega o pior cenário aí. Vai quebrando os medos aos poucos. Aí que você vai ver que não é tão ruim quanto você imagina. Então, quando a gente é representante da Lafite, né? Aí, lá em Divinópolis, eu já queria ter pego a Lafite pra gente revender lá.
Aí eu falei com o Eduardo, bem, vamos pegar Lafite, né? Que o povo tá cada vez querendo comer mais saudável e tal. Bem, vamos pegar Lafite. Eduardo, não, e se não vender? Ó, o pessimista, né? O medroso. E eu, mas o Eduardo sempre falou para montar alguma coisa para mim. Pois é, Cássio. Pensa no pior cenário. O que pode acontecer se você montar? Eu já falei com você. A hamburgueria é seu ramo. Pode negar, pode falar que você vai dar certo. Muita hamburgueria, que eu já falei. Começa pequeno, não sofrer muito. Vai só nas horas lindas. Boa, bem boa. Começa devagar, vai sentindo a transformação e depois vai com tudo. Cara, só funciona só de sexta à noite e sábado. Ótimo. Bom começo. O mais importante é o começar, sabe por quê? O começo é o mais difícil. Ninguém vai te apoiar, muitos vai te zoar. O começo é o mais difícil. Uma hora que você começar, acabou, aí você não para mais. Que aí você vê que você está no caminho certo. E tem uma coisa que nós aprendemos que ajuda muito a gente. Começa com o que você tem agora. Começa do jeito que der. A gente começou aqui, nós tinha um forno que só cabe um picolé desse tamanhozinho. Não, a nossa panela de fritar cabia nada. Um pãozinho normal. Jesus. Ciência. Gente, só começa bem. Depois vai evoluindo, vai melhorando. Beijo, Maria! Só começa, Cássio. Assim que melhorar, eu vou mexer. Não espera melhorar nada, não, menina. Depois melhora. Começa, vai melhorar. Melhora. Uns dias a fisioterapia faz efeito. Mas, igual quando a gente começou com o quibe aqui, a gente tinha fazendo uma panelinha num fogãozinho ruim, cabia 4 quibes. Hoje nós já estamos com um fogão profissional, com tacho. Mas a gente começou com o que tinha, fazer o quê? Se esperar o melhor para você fazer, ainda não começa. Então não pode pensar demais, não. Só começa, que é o mais difícil. Começou, depois as coisas andam. Tô de acidente ainda. Aí o Eduardo falou que depois que dá fisioterapia, você vai estar melhor, Cássia. Aí vai dar para você começar. Melhoras aí para você. Chega de cirurgia, hein? Oi, Fernando. Mais alguma coisa, bem? Ah, acho que não. Acho que você falou tudo. Tá. Por hoje é só. Depois tem muitas outras histórias, né? Não, tem muitas, viu, gente? Histórias. Aqui tem 4 meses que a gente tá aqui, né? 3, bem. Não, 4. Vai ter agora 4, né? É, vai completar 4. Mas 4 meses já parece um ano. De tanta coisa que já aconteceu, de tanta mudança, de tanta transformação, de tanto aprendizado. Muita chuva. Nunca vi tanta chuva na minha vida. Hoje mudar é bom demais, gente. Desenvolve novas habilidades. É bom demais o negócio, gente. Tem que arriscar, a vida é só uma. Então, eu acho que por hoje foi só. O principal aí que espero que possa contribuir com alguém é que estabilidade não existe. Os bolos foi demais. Depois a gente vai contar detalhes de tudo. Foi foda. O nosso forno, ele é pequenininho daqueles caseiros, só cabia um tamboleiro assim, ó. Elétrico, né? Elétrico. 70 quilos de bolo para fazer num forninho daquele, eu acho que a gente ia gastar 70 dias para fazer os bolos. A gente pegou essa encomenda do bolo sabendo que a gente ia fazer. Só não sabia como. Primeiro você aceita a
proposta, o desafio. E você pensa como vai fazer. Depois você é obrigado a saber e resolver. Esse foi pesado. Depois, se vocês quiserem, a gente marca outra live para contar tudo. A correria, o desespero e o alívio, a sensação mais gostosa do mundo depois que a gente viu que a gente conseguiu. Então é isso, gente. Planeje o máximo que puder, porque imprevistos acontecem, então não vai sair como planejado, mas planeje, porque ajuda. Mas uma coisa também, ó, nunca peça para não te dar dificuldades. Peça para te dar as ferramentas para você passar essas dificuldades. Enfrentar as dificuldades. Tem que ter as ferramentas, você pede paciência, você pede coragem, você pede isso. Não, só que a gente não pedir dificuldades, você não vai ter evolução. Precisa das dores, precisa das dificuldades. Precisa de dificuldades para crescer, né? É isso aí. E não deixe as dificuldades parar, não deixe o medo te barrar. Crie o pior cenário, que aí você vai descobrir que não é tão ruim assim, que dá para arriscar sim, que dá para tentar. Sempre pensa, e se der errado? E se eu fizer isso, o que pode acontecer? Vai no pior cenário. Aí você vai descobrir que não é tão ruim assim, igual você pensa. Aí o medo vai diminuindo, a coragem vai aflorando para fazer as coisas. E quando a gente vier pra cá, nós viemos pensando uma coisa, chegou tudo e foi com outra pessoa no caminho, e tendo novas ideias, novas. Muita coisa. O recomeçar, gente, é muito difícil, mas é prazeroso você mesmo acompanhar a sua evolução. É a mesma coisa de você se ver engateando, agora a gente vê que já está andando. Então, esse recomeçar é muito difícil, é sofrido, mas não tem sensação mais gostosa do que você mesmo acompanhar a sua evolução. A gente chegou aqui, a gente estava engateando, agora a gente já está vendo que a gente já está conseguindo andar. Então, a gente mesmo já está ficando em pé. Daqui uns dias começa a andar. Está ficando em pé sem cair. Então, entendeu? Então, é muito bom a gente mesmo ver essa evolução da gente. Então, o recomeçar é muito bom. Não precisa ser um recomeçar tão drástico igual o nosso, assim, né? De mudar de estado e tal. Mas o recomeçar pode ser uma profissão nova. Se não for uma profissão nova, pode ser numa segunda fonte de renda, em algo diferente que queira fazer, que queira planejar. O recomeçar é doído, mas é muito prazeroso de vivenciar. Porque a gente vê a nossa evolução. Cada passinho, cada coisa a gente quer comemorar, porque a gente viu que a gente conseguiu. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live de hoje. Quer falar mais alguma coisa, Ben? Todos que estavam aí, que ficou esse tempo, né, dedicou nós esse tempo aqui. Muita gratidão a todos. E agradecer a todos que torcem por nós, né? Que colocam a gente em ação aí. Pode continuar aqui, precisando sempre e muito. Isso aí. Pessoal, então, muito obrigada. Vou deixar a live salva aí. Tinha umas que estavam fazendo janta, né, Natália? Aí depois, se quiser, dá para assistir aí o nosso dilema. Depois então é isso. Vou postar as fotos de novo nos stories, eu antes e depois. Tá? Não é só praia, gente. Tem as dificuldades por trás que ninguém vê. Uma caminhadinha 5 horas na praia todo dia da manhã é bom, viu? Né? Deus abençoe. Abraço meu e da Jaqueline. Cássia, abração para vocês também. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Ficam com Deus. Até a próxima. Quem tiver gostado aí, depois comenta para ver se a gente faz mais temas de lives para contar mais para vocês os nossos desafios aqui. Se quiser que a gente fale alguma coisa, manda nos comentários aí que a gente vai estudando.
Qualquer coisa, só mandar nos comentários aí para nós aí que a gente conversa mais. Sobre nossas pizzas, sobre nossos quibes, sobre nossos bolos. Então, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Obrigado. Deus. Beijo, pessoal.